Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere uma esfera inscrita num cubo. Dentre as alternativas abaixo, a melhor aproximação para a razão entre o volume da esfera e o volume do cubo é... Bom, eu vou desenhar aqui um esboço da esfera inscrita, né? Porque o que ele está querendo aqui é a razão, né? Lembra do que é a razão, né? A razão é a relação entre duas grandezas. Então, razão ele quer entre o quê? Entre o volume da esfera e o volume do cubo. Vou fazer o desenho aqui para te ajudar. Aqui eu tenho um cubo, né? E aí nesse cubo eu vou inscrever a esfera. Então vou escrever a esfera aí. Ok. Tá aí a esfera. O que eu percebo em termos de dimensões? O raio dessa esfera, já que ele não dá no problema, vou chamar de raio R. Sendo assim, a aresta desse cubo, né? Olha só, vai de parede até a parede. Ó. Aqui está encostando nessa parede e aqui está encostando na outra parede, esquerda e direita. Então, a distância entre as paredes, ou seja, aqui a aresta, ó, corresponde a 2 raios. Aqui também, ó, eu tenho 2 raios de aresta. E aqui, né, um raio para cima, um raio para baixo. E aí eu tenho 2 raios também de altura, ou seja, é um cubo de aresta 2R. Como ele quer volume da esfera e volume do cubo, já vou começar com o volume do cubo aqui, que ele é bem fácil. O volume do cubo é aresta ao cubo. Então, volume do cubo, a aresta é 2R, 2R ao cubo. E o volume do cubo é 8R ao cubo. Bom, isso já posso posicionar aqui, ó, 8R ao cubo. O volume da esfera. Bom, o volume da esfera de raio R é a própria expressão que define, né? 4πr ao cubo sobre 3. Então aqui, ó, 4πr ao cubo sobre 3. Aí eu tenho essa divisão. Para resolver, conserva a primeira. 4πr ao cubo sobre 3. Multiplico pelo inverso da segunda. 1 sobre 8R ao cubo. Aí faço alguns cancelamentos, algumas simplificações. Por exemplo, aqui, ó, R ao cubo, R ao cubo. Tranquilo. Olha aqui, ó, 8 com 4. 4 por 4 dá 1. E aqui dá 2. Bom, já deu uma melhorada. Isso vai ficar, então, deixa eu botar aqui, ó, razão. Tá ficando, em cima ficou 1 vezes π vezes 1, ou seja, ficou 1π. E embaixo ficou 3 vezes 2, que eu não vou nem multiplicar 6, tá? Vou deixar assim, ó, para tu enxergar melhor, ó. 3 vezes 2. Então essa é a razão, é a resposta. E aí observa, ó, caso se o π fosse exatamente 3, o que eu teria? Eu teria a razão assim, ó. π sobre 3 vezes 2, sendo π igual a 3, eu cortaria aqui, ó, π com 3, e a resposta seria exatamente 1/2. Só que o π, ele não é igual a 3, ele é um pouco mais do que 3. Né? O π, ele é igual a 3,14, arredondando em duas casas.
Então significa que este 1 aqui, ó, vai dar um pouquinho maior do que 1 na realidade, já que o π não é 3, é 3/14. Mas como ele pede a melhor aproximação para a razão, a melhor aproximação é 1/2, ou seja, 1/2, e isso está na letra B. Lembrando que se o π fosse exatamente 3, aí eu cortaria aqui o π com 3, e eu teria a razão exatamente 1/2. Mas como o π é um pouquinho maior, então a razão acaba dando um pouco... acaba ficando um pouco maior esse 1 aqui, a razão acaba ficando maior um pouco, ok? Do que 1/2. Então, de forma geral, a esfera inscrita no cubo ocupa praticamente a metade do volume desse cubo. Na realidade, ela ocupa um pouquinho mais da metade. Por quê? Porque o π não é 3, é 3,14. Então a esfera ocupa um pouco mais da metade. Então é como se no cubo coubessem praticamente duas esferas. Uma que tu enxerga aqui, e os espaços vazios não ocupados, eles praticamente se equivalem a uma outra segunda esfera igual. Então praticamente cabem duas esferas dentro do cubo. Uma que tu vê e a outra que tu não vê, que é o volume dos espaços vazios. Então isso só não é exatamente o cubo igual a duas esferas, porque o π não é 3 e é 3/14. Então é isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.